Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos falar sobre desigualdades sociais. Bom, o objetivo dessa aula é reconhecer como ocorre o trabalho na sociedade capitalista contemporânea, entendendo como o mesmo pode produzir e reproduzir desigualdades sociais. Então, como essas desigualdades são produzidas e reproduzidas? Então, a definição de desigualdade social na sociedade capitalista vai estar atrelada a uma discussão sobre a divisão de classes, que é um estudo clássico. Nós vamos relembrar aqui um pouquinho da teoria de Karl Marx. Então, é preciso lembrar que existem duas classes sociais no sistema capitalista: a burguesia, que é uma minoria, e o proletariado, os trabalhadores, que são a base da pirâmide e que são a maioria. Bom, toda a sociedade capitalista produz desigualdades sociais porque a estruturação desse tipo de sociedade, ela está toda relacionada com a exploração dos trabalhadores. Então, nós vamos entender um pouco essa relação entre trabalho e desigualdade. Qual que é a definição de desigualdade social, então? Seria um fenômeno existente quando a sociedade não conta com uma distribuição igualitária de renda. Então, todas as vezes que a gente se refere a desigualdade social, estamos pensando em questão, se não houver nenhuma palavra acompanhando desigualdade de gênero ou raça, estamos pensando, então, o critério de renda, questões relacionadas ao mundo do trabalho, tá? Então, a distribuição desigual dessa renda, ela pode ser tão acentuada em alguns países que apenas uma mínima parcela da população concentra grande parte da renda, enquanto a menor parte da renda é distribuída entre a maior parte da população. Desigualdade social, portanto, gera problemas e conflitos sociais como pobreza e miséria, fome, desnutrição, mortalidade infantil, o desinteresse pelo sistema educacional por conta da necessidade de entrar no mercado de trabalho muito cedo e, com isso, a evasão escolar, um processo de marginalização de grupos sociais, que não é só uma marginalização em relação às condições materiais de vida, mas também uma classificação de grupos sociais com base em estereótipos negativos. Então, nós vamos discutir também um pouquinho da imagem que o morador de periferia pode adquirir em uma sociedade, no sentido de ter um estereótipo negativo, desvalorizado em detrimento a moradores de bairros de classe média alta, tá? Então, processos de marginalização, eles têm a ver também com classificações sobre as questões aparentes, visíveis, tá? O aumento de moradores em situação de rua, em sociedades muito desiguais, e o aumento de índices de violência e criminalidade. Então, veja, discutir desigualdades sociais, entrar em uma temática clássica de estudos da sociologia. Essa temática sempre foi muito estudada de forma profunda, com análises estatísticas, acompanhada de análises históricas, mas o tema desigualdade social é um dos que mais gera análises, julgamentos de senso comum também. Então, quando a gente fala de desigualdades, as pessoas, no geral, têm visões muito superficiais da desigualdade, podem até compreender o sucesso ou o fracasso de um sujeito apenas focando no seu mérito pessoal e não considerando as condições materiais e simbólicas de vida. Então, é preciso ter muito cuidado quando se trata dessa temática das desigualdades sociais, para não cairmos nessas generalizações superficiais, esses estereótipos, ou que as pessoas sempre falam, por exemplo, a respeito da violência e criminalidade. Então, muitos crimes, quando se fala em crimes, a mídia também explora bastante a imagem de determinados tipos de crimes, assassinatos, roubos, furtos, tráfico, mas não há um mesmo tratamento, um mesmo julgamento para, por exemplo, crimes de corrupção. Então, alguns criminosos, eles são categorizados de maneira
de maneira mais ou menos marginalizada, nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês. Então, existe uma criminalização de alguns sujeitos, né, essa criação dos estereótipos negativos também, de acordo com a classe social a qual ele pertence, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho isso hoje. Então, aqui a reprodução da desigualdade social, a gente pode pegar alguns dados de Célie Scalon, tá? Que ela fez uma pesquisa com base em dados do IBGE. Então, nós vamos ter os seguintes dados aqui, ó. No nosso país, as chances de um filho de um trabalhador não qualificado conseguir se formar e trabalhar como um profissional qualificado é 133 vezes menor que o filho de um trabalhador qualificado seguir os passos do seu pai. Por outro lado, se o filho do trabalhador não qualificado citado for negro ou do sexo feminino, suas chances diminuem ainda mais. Então aqui a gente começa a deixar o tema um pouco mais complexo. Por quê? Não estou tratando apenas de desigualdades materiais, de condições materiais de vida. E eu preciso também levar em conta que as desigualdades na vida dos sujeitos, elas se somam. Então, se eu estou falando de um jovem trabalhador, de filho de trabalhadores, que é do sexo feminino, né, no caso uma mulher, ou então um jovem negro, uma jovem negra, então esse sujeito vai enfrentar ainda mais barreiras e a sua trajetória expressa também desigualdades, que nós chamamos de desigualdades de gênero e desigualdades de raça. Então, a reprodução da desigualdade social, né? Como que o nosso país ele vem reproduzindo desigualdades ao longo das décadas e, inclusive, de toda a sua história. Tá? O Brasil é um dos países com os maiores índices de desigualdades sociais. O país tem buscado, ao longo da sua história, legitimar essa desigualdade, ou seja, naturalizar a desigualdade através de discursos, podem ser discursos políticos, midiáticos, discursos de poder, né, de classes mais poderosas, simbolicamente, politicamente, que acabam entendendo a miséria e a pobreza como algo natural. Então, está em voga também o discurso da meritocracia. Então, para entender meritocracia, a gente precisa, primeiro, pensar um pouquinho nessa palavra mérito, tá? Então, se nós pegarmos o exemplo do acesso às universidades públicas, tá? Temos lá o vestibular e tem um processo seletivo para acessar as vagas dessa universidade. Poderíamos dividir assim, quem merece passar no vestibular, tá? Então, colocar alguns critérios. Quais seriam esses critérios? Ter uma nota excelente no processo seletivo, estar qualificado, assim, nessa questão de desempenho pessoal, ok? Então, um lado, quem merece? Quais são os critérios? Do outro lado, a gente pode pensar, mas quem consegue atingir esses critérios? Quem pode, tá? E aí a gente entra num outro campo, que é analisar sociologicamente a vida dos sujeitos, considerando o seu contexto, a sua história de vida. O exemplo que a gente acabou de ver, que um filho de um trabalhador não qualificado tem 133 vezes menos chances do que um trabalhador qualificado, tá? Então, o que diz o discurso da meritocracia? Que somente merece acessar essas vagas aquele estudante que teve notas altas, e é um tipo de discurso que ignora completamente as condições de vida material. Ou seja, o discurso da meritocracia, ele ignora as desigualdades sociais. Quando ele diz que todos os sujeitos, de acordo com o seu mérito, com o seu desempenho, terão sucesso, ou não terão sucesso, porque não se esforçaram o suficiente, ou porque, enfim, são discursos que acabam culpabilizando o sujeito pelo seu sucesso ou seu fracasso. Então vamos ler aqui o que diz a nossa definição de meritocracia. A meritocracia é um modelo de hierarquização, baseado em méritos pessoais de cada um, onde o processo de alavancamento profissional e social é uma consequência de méritos individuais de cada pessoa, ou seja,
de seus esforços e dedicações. Então, se eu comparar aquele estudante que acessou a universidade pública porque vem de uma família de classe média alta, que teve um ensino de qualidade, ou vem do ensino privado, tá? Não que a educação pública não seja um ensino de qualidade, mas esse estudante, ele muitas vezes frequenta as aulas de manhã e à tarde ele frequenta um curso particular de inglês, ele tem acesso a um esporte, então ele consegue se desenvolver melhor do que aquele estudante que precisa trabalhar o dia todo e frequentar o ensino noturno, tá? Então, o discurso meritocrático ignora completamente essas diferenças sociais entre os dois sujeitos, enfatizando que quem mereceria determinado cargo ou vaga é apenas aquele que chega a acessar o sistema por meio, né, do seu mérito pessoal, daquela nota alta, enfim, dentro da hierarquização, ok? Então aqui temos mais um exemplo para pensar. Imagine uma criança de 10 anos com mais de 3 milhões em bens, que frequenta uma escola com uma mensalidade em torno de R$4.000, quando a maioria dos brasileiros estudam em escolas públicas, às vezes até com dificuldade de ter a merenda escolar ali todos os dias, ou uma merenda de maior qualidade. Será que podemos pensar em meritocracia quando um entra na idade escolar com 2 milhões em imóveis, 3 milhões, como está ali em cima, e o outro numa escola sem merenda? Ou será que o nosso sucesso só depende do nosso talento e esforço? Ou será que temos outros fatores que influenciam para se alcançar esse sucesso profissional e social? Então, essa questão da alimentação é um direito social básico e muitas crianças têm a refeição principal dentro da escola, tá? Então, a gente chama isso de insegurança alimentar. No nosso país é bem alto o índice de crianças que estão dentro dessa categoria de insegurança alimentar, tá? Que tem uma alimentação que não tem todos os nutrientes. Então, veja, as desigualdades sociais, elas vão afetando o sujeito até mesmo na formação dos seus corpos, da sua saúde. Então, é por isso que é algo bastante complexo e não podemos cair em generalizações, como eu disse anteriormente. Então, aqui nós temos uma primeira atividade, vou ler para vocês. A pobreza e a desigualdade são construções sociais, não são algo natural. Elas se consolidam a partir de agentes e processos que dão forma histórica concreta. Então, vai se concretizar ali a vida material do sujeito, vai expressar, então, essas desigualdades. E os países da América Latina moldaram, dos tempos coloniais até hoje, expressões desses fenômenos sociais, que compartilham altos níveis de pobreza e desigualdade. Então, como vocês sabem, a América Latina foi um território colonizado, assim como outros continentes espalhados pelo mundo. E esse processo de colonização gerou historicamente desigualdades, tá? Então, a gente tem que sempre considerar esses longos processos históricos para entender essas desigualdades que nós observamos no presente. A proposta aqui é a seguinte: a partir desse trecho, identifique os fatores que geram as desigualdades na América Latina. Então, pensar em alguns exemplos atuais, mas não esqueçam de lembrar desse passado comum que temos, Brasil e outros países latino-americanos, que é o processo de colonização.
Vamos então ver a resposta dessa primeira atividade? Aqui é importante escrever sobre a pobreza e a desigualdade como construções sociais e não como algo que ocorre naturalmente ou por culpa dos sujeitos, como acabamos de ver aqui sobre o discurso da meritocracia. E essas desigualdades, elas se desenvolvem na história, são longos processos, desde o tempo do colonialismo. Então, nós percebemos isso em países latino-americanos, nós temos vários fatores em comum, que tem a ver com o nosso passado colonial. Então, seguindo. Agora, vamos ver dois autores clássicos da sociologia, que é o Marx e o Weber. Vamos ver aqui o que ambos dizem sobre desigualdades sociais. Então, para o Marx, a desigualdade ela se manifesta a partir de desequilíbrios entre burguesia e trabalhadores, aquela tensão entre patrões e empregados e a desigualdade de recursos. Sendo a primeira detentora dos meios de produção, a burguesia, que controla e retém a maior parte dos lucros sobre os bens produzidos a partir do trabalho coletivo. Então, essa lógica ela é perpetuada pela mais-valia. O conceito de mais-valia trata-se do processo de obtenção do lucro que é gerado pela exploração do trabalhador. Então, não existe lucro sem pagamento de baixos salários ou salários medianos, até porque os salários para a classe burguesa são gastos. Então, na medida em quanto mais se gasta, menos se lucra. Então, é por isso que existe esse processo de exploração, que a gente chama de mais-valia. Marx dizia também que o lucro é uma forma disfarçada de exploração. Então, seria uma palavra para disfarçar essa relação de poder. Então, a mais-valia concentra a renda, marginaliza os cidadãos, além de gerar muitos desempregados, causando concorrência entre os próprios trabalhadores, rivalidades entre os trabalhadores, que não se veem como iguais no processo de exploração e por não se verem como iguais, muitas vezes não se juntam para lutar por direitos e também vão sendo privados da sua emancipação, inclusive emancipação de pensamento, pela ideologia que está sempre imposta a eles. E em relação ao desemprego, o que o Marx diz? Que a sociedade capitalista ela sempre mantém um exército de reserva, ou seja, um exército de desempregados permanente, que contribuem para que os salários se mantenham em níveis medianos ou baixos, ou seja, a classe burguesa tem sempre ao seu dispor uma massa de trabalhadores desempregados que ela acessa, ou seja, contrata e descarta facilmente, e isso tudo contribui para que a lucratividade, o processo de mais-valia se concretize. E aqui nós temos o Weber, que é um sociólogo clássico também, início do século XX. O Weber, ele observou a questão das desigualdades sociais, trabalhando com o conceito de estratificações sociais. Então, o que são estratos? São camadas da sociedade. E olhando para essas camadas, o Weber vai identificar aspectos de diferenciação dos sujeitos, também, não apenas na questão material, na renda, no trabalho, como fazia Marx. Weber vai buscar entender diferenciações de status, de privilégio, tá? Ele aborda aspectos culturais, é um autor que vai agregar um pouco mais essa dimensão de análise dos sujeitos e sua relação com a sociedade ali no início do século XX. Então, as três grandes estratificações, camadas, vão ocorrer no campo da economia, do status social, que status aquela pessoa desfruta na sociedade, mesmo que ela não tenha alto poder aquisitivo, e do poder, que pode ser o poder de influência, estar no poder político, o poder sobre os grupos aos quais ela participa, tá? Então, proporcionando então essa diferenciação no acesso à renda, ao prestígio e ao controle social. Isso acontece por meio dessa diferenciação entre habilidades, qualificações e interesses.
Então, as desigualdades são muitas na sociedade capitalista. Então, aqui a gente vai pensar um pouquinho de maneira mais ampla. Ó, a desigualdade social, seja ela intelectual, econômica ou sob qualquer outra forma, ela se materializa, ela se mostra para nós no espaço social e se torna muito visível. Então, quando a gente observa grandes cidades, ou relações, se você for observar relações de trabalho no campo, o acesso ou não à propriedade da terra, tá? Então, as cidades e os lugares, eles expressam essa diferenciação, é visível, você enxerga. E você enxerga essas diferenças também entre as pessoas, o que é resultante muitas vezes de questões históricas, como dissemos agora sobre o colonialismo, e que são questões que se submetem os cidadãos e até grupos étnicos a contextos de subalternidade. Então, aqui está tratando da questão do racismo estrutural. O nosso país tem uma estrutura social racista, não conseguiu ainda superar relações de caráter que vem dessa herança colonial. Então, essa palavra subalternos também está relacionada à marginalização dos pobres, à marginalização do negro, a esses estereótipos negativos também vinculados à figura da mulher, tá? Então, tipos de desigualdades, nós temos as econômicas, questão de renda, trabalho, desigualdades regionais, étnico-raciais, as desigualdades de gênero e muitas vezes essas desigualdades se somam na vida dos sujeitos. Aqui na segunda atividade a gente vai diferenciar as perspectivas de Marx e Weber sobre desigualdades sociais. Vamos lá? Vamos responder então a segunda questão? Para Marx e Weber, o que são desigualdades? Essa resposta deve considerar a teoria de Marx, como ela relaciona desigualdades com a lógica do sistema capitalista, e Weber relaciona a desigualdade com estratificações, camadas sociais, que podem estar ligadas, sim, à economia, à renda, mas também à posição de status e poder das pessoas. Então, uma retomada. Nessa aula nós entendemos como se formam as desigualdades sociais e também como elas são reproduzidas e de que forma a gente pode analisar de maneira mais profunda, não tanto pela ótica do senso comum. Aqui estão as referências. Então, nesse vídeo falamos sobre desigualdades sociais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.